Muito obrigado, muito obrigado. A importância do culto aos antepassados e aos espíritos em ilusão. São duas coisas. Uma coisa é culto aos antepassados, outra coisa é culto aos espíritos em ilusão. E também neste vídeo vamos falar sobre culto às crianças abortadas. O texto foi extraído de um artigo especial para mulheres da revista Ascendedor número 193. São 7 itens. O primeiro item, por que é importante o culto aos antepassados? A natureza é manifestação da palavra de Deus. O ideograma japonês Ryoshin, pais, ou ambos os pais no caso, forma-se com os símbolos que significam o seguinte: a raiz representa os antepassados, o tronco, os pais, ramos e folhas, os filhos. O que é importante para que os filhos, no caso nós, representado pelos galhos e folhas, prosperem devidamente? Seria a minha geração e a geração seguinte. Ou seja, o que é importante para que eu, os nossos filhos e nossos netos e bisnetos e assim por diante prosperem devidamente. Para isso, é necessário saber que a vida continua após a morte. A vida terrena é uma escola para os espíritos e o corpo carnal o seu uniforme. Por que é importante saber que a vida continua após a morte? Se eu considerar que a vida acaba com a morte do corpo carnal, para que eu vou me esforçar para me melhorar, para aprender coisas, para melhorar o meu currículo da vida? Para que eu estou me esforçando para melhorar o meu currículo da vida se a vida vai acabar? Se você acreditar que a vida continua após a morte, significa que tudo que eu fizer para melhorar o currículo da minha vida vai contribuir para melhorar a minha situação, a minha vida, também após a morte, na próxima encarnação. É como qualquer currículo profissional. Quanto mais melhor, bom for o seu currículo profissional, melhores as tuas chances de ter sucesso profissional. Assim quanto mais eu aprimorar, melhorar o meu currículo da vida, mais chance de ter sucesso na minha vida. Formando-se na universidade terrestre e ingressando na universidade espiritual, despe-se o antigo uniforme e veste-se um novo. A isso damos o nome de morte. O corpo carnal perece, mas o espírito é imortal. É como se tivesse duas linhas do tempo. Linha do tempo onde nós vivemos na Terra e uma linha do tempo que vivemos no mundo espiritual. Exemplo, se alguém nasce no ano de 1901, usa um uniforme da Universidade Terrestre, que é o teu corpo. Você viveu esse período de 1901 a 1987. E em 1987 deixou esse mundo e passou para o mundo espiritual. Aqui você tem a outra linha do tempo que você segue. Nesse interim você usa um uniforme da Universidade Espiritual. Terminando esse ciclo, você renasce aqui na Terra em 2039. Portanto, tudo que você fizer em termos de melhorar o teu currículo da vida, você traz para cá, você ainda aprimora mais, tem chance de melhorar ainda mais. Quando você retornar aqui, você vai voltar com o currículo da vida bem melhor do que tinha aqui. E com isso, tua vida pessoal, familiar, vida profissional vai ser bem melhor, vai prosperar. Por isso que o que é mais importante é você saber que a sua vida não acaba com a morte do corpo carnal. Terceiro item. O mundo espiritual, diferentemente do mundo do Dissô,
é um mundo material onde está presente apenas a ideia dos espíritos. O mundo espiritual não é propriamente material, é o mundo da ideia. Ideia precede a criação da forma material. Ideia precede, então é o mundo dessa ideia, não tem formato material. Por exemplo, essa xícara. Alguém teve a ideia de formatar nesse tamanho, com essa alça, com essa profundidade. Ela é fruto de uma ideia. Se não tivesse a ideia, não teria essa forma. O mundo espiritual não tem a forma, só tem a ideia. Seria como se fosse só um desenho que você tem na cabeça. Você tem desenho da xícara na cabeça. Isso é ter ideia. Quando você transforma essa ideia em forma física, você tem um produto. Os antepassados que passaram para o mundo espiritual mantêm suas respectivas individualidades mesmo após a morte e enviam seus familiares suas vibrações mentais boas ou más, as quais interferem no destino dos parentes. Daí a importância do culto aos antepassados para o progresso nosso, das nossas crianças e demais descendentes, porque eles enviam vibrações mentais, boas ou más. Se enviar vibrações mentais boas, nós vamos progredir. Pelo contrário, se as vibrações mentais enviadas forem más, vamos ter dificuldade na vida. Observações sobre tradução da palavra Disso na tela anterior, mundo espiritual, diferentemente do mundo do Disso. O que quer dizer mundo do Disso? Disso é a essência das coisas, a substância das coisas, o original espiritual, a ideia, a origem de tudo, o arquétipo divino dos seres e do mundo. Arquétipo seria um modelo padrão, um modelo de onde surgem todos os seres e coisas do mundo. Deus não criou Antônio, Pedro, João, Maria. Criou o homem, o arquétipo. Desse arquétipo, que é o Filho de Deus, surgiram o homem e a mulher na face da Terra, que se multiplicaram em 8 bilhões de seres humanos atualmente. Não tem uma tradução fixa na palavra disso. Esse é o grande problema. Quando fixaram que de sol é a imagem verdadeira. Isso causa muita confusão, porque distorce o contexto. A essência, conforme o contexto, a palavra de sol pode ser traduzida de diversas formas. Pode ser aspecto verdadeiro, pode ser essência, pode ser perfeição interior, o eu verdadeiro, natureza divina, natureza verdadeira, o ser verdadeiro, o Filho de Deus, o mundo verdadeiro e mundo de Deus. O culto aos antepassados consiste em agradecer e oferecer-lhe a leitura das palavras da verdade, das sutras sagradas, chuva de néctar da verdade, palavras do anjo e chuva de néctar da verdade terceiro. Transmitindo-lhe tais palavras, o espírito dos antepassados já iluminados se elevarão ainda mais e protegerão os seus descendentes, ou seja, vai mandar boas vibrações, tornando-se a base do seu progresso. E os espíritos em ilusão encontrarão o caminho da verdade e deixarão de emitir ondas mentais de ilusão, podendo ocorrer o desaparecimento de doenças ou violência das crianças. Por isso que é importante fazer o culto aos antepassados. Dr. Masaru Taniguchi. Muitas pessoas desconhecem a vinculação que existe entre o mundo material e o mundo dos espíritos. Pensam que a vida acaba com a morte do corpo. Por isso,
julgam preferível dedicar-se a obter ganhos e satisfazer os seus prazeres enquanto o corpo está vivo, valendo-se de meios desonestos e prejudicando os outros. Assim, existem indivíduos espertalhões e desumanos que conseguem levar uma vida de opulência sem receber uma punição sequer durante toda a sua vida. O mundo seria um lugar injusto se tudo acabasse assim. Astutos levam vantagem e esforço dos honestos seria inútil. Se no íntimo sentimos que não é justo os malfeitores levarem vantagem, é porque percebemos nossos atos imperfeitos. Nós sabemos quando fazemos coisa errada, pode até não admitir, mas lá no fundo você sabe. Porque percebemos atos imperfeitos, mesmo que alguém não nos aponte erros cometidos. Porque eu sou perfeito, o ser perfeito consegue enxergar o imperfeito. Se eu fosse imperfeito, eu não ia enxergar a coisa errada que eu fiz. Por ser perfeito, eu consigo enxergar o imperfeito. No fundo da nossa alma, sabemos intuitivamente de que existe a lei da causalidade que não admite injustiças. Ninguém me ensinou, mas eu tinha medo. Tenho medo de... Todo mundo tem esse certo temor, medo, castigo que vai sofrer após a morte. Eu, quando era criança, ninguém me disse, mas eu intuitivamente, ou não sei porquê, eu já sabia. Quando minha mãe disse uma vez eu tinha que levar uma vida boa, e ela contou como que é tratado no budismo, não vou entrar no caso, mas tem a versão do céu, do paraíso e do inferno do budismo. O que é lei da causalidade? Lei da causalidade é o que não deixa o mundo ser injusto, corrige essa injustiça aparente. O mundo seria um lugar injusto se tudo acabasse assim, ou seja, um mundo onde os astutos, os espertalhões levam vantagem e o esforço daquele que é honesto fosse inútil. Esse mundo seria totalmente injusto e não teria sentido nenhum em você ser honesto, uma boa pessoa. A lei da causalidade corrige essa aparente injustiça. A lei da causalidade não é tão indulgente, ou seja, é lei, aplica-se ponto final. E aí onde acontecem os problemas dos espíritos em ilusão. Existindo a causa, aparecerá infalivelmente o efeito, é a lei da causa e efeito. Não se deve menosprezar a lei, ainda que não surjam nesta encarnação as consequências dos atos negativos. Esse é o maior problema. Desonestas, levando vida de opulência, você acaba menosprezando a lei. Mas a lei existe e lei se aplica. Se as contas não são ajustadas nesta vida, é prova de que existem outros lugares onde o acerto da conta será feito. Existem outros lugares onde o acerto da conta será feito. Os lugares onde o acerto da conta será feito são no mundo espiritual, ou seja, após a morte do corpo carnal, e na próxima reencarnação. Eu vou trazer o meu currículo da vida na próxima encarnação, e como o meu currículo da vida não é aquela coisa, eu vou pagar por isso. É como currículo profissional. Se você melhorar, se você estudar, se você esforçar e melhorar o teu currículo profissional, você tem chance de ter sucesso na vida. A mesma coisa, se eu melhorar o meu currículo da vida, quanto melhor for o meu currículo da vida, mais chances eu tenho de melhorar a minha vida, ter uma vida melhor. O lugar onde acerta a conta é no mundo espiritual, e aí é que
surgem os problemas dos espíritos em ilusão. O acerto da conta no mundo espiritual. O inferno e o paraíso não são exatamente como estão descritos nas velhas escrituras, mas no mundo dos espíritos as almas podem passar por sofrimentos que pode ser adjetivado como inferno ou purgatório, mas não são castigos. Minha mãe contou uma história como que era. Ela dizia, você não pode morrer antes de nós, ela e meu pai. Segundo o budismo, o filho que morre antes dos pais tem que esperar os pais chegarem e durante esse interim tem que ficar carregando pedra lá no rio onde só tem pedra, chama Sanzu no Kawa. Tem 3 rios, um é rio cheio de pedra, que é lá que os pecadores, na versão budista, ficam carregando pedra. O acerto de conta. O que quer dizer acerto de conta? Elas não são castigo, elas são processos de purificação ou lavagem espiritual. É como você estar vestido de roupa suja. Você tem que tirar a roupa suja, tem que lavar. Para lavar, você tem que esfregar. Quanto mais impuro estiver, quanto maior o acúmulo de atos que compõem o karma negativo, ou seja, quanto mais sujeira você carregar, mais longo e violento será o processo para eliminar as impurezas. É a mesma coisa, quanto mais roupa estiver suja, mais você tem que esfregar. O tipo de sofrimento e processo de purificação são variados de acordo com tipo do karma e quantidade de karma. Isso significa que quanto pior o ato que você praticou e quanto mais você praticou, mais o processo de purificação vai ter que esfregar mais, vai ser mais violento e isso vai causar mais dor e sofrimentos. Por isso que é muito importante você purificar a sua alma nessa vida. Quanto mais você for puro, mais limpo for, melhor o seu processo de purificação vai ser mais suave. Se você for com roupa totalmente limpa, não tem o que lavar, passar uma aguinha e um chuveirinho, um perfuminho e está pronto. As vibrações mentais de socorro dos antepassados que estão passando por esse processo de purificação. Os espíritos que estão passando pelo processo de purificação através do sofrimento, padecendo e gemendo, chamam por seus descendentes ou parentes vivos, pedindo-lhes a salvação. Quando você está passando por sofrimento, por dificuldade, por dores, você pede socorro. Vai pedir para quem? Para pessoas que você conhece, teus parentes, teus filhos, teus netos, teu descendente. Estes captam as ondas espirituais dos espíritos sofredores. Não é que manda vibração má. Quando falar vibração má, parece que está querendo vingar. Não é isso. É vibração de socorro. Assim como o televisor transforma em imagens as ondas captadas, as pessoas que captam as ondas de sofrimento materializa-nas em seu corpo como doença. É o que está na Sutra. Tem espíritos sofredores, espíritos que sofrem de doença cardíaca, doença pulmonar, etc, etc. E essa vibração você capta. E ao captar, dependendo da tua sensibilidade, você reproduz isso, aquilo que capta, porque esse mundo é o mundo da manifestação da mente. Nesses casos, quando você capta essas vibrações espirituais de socorro, a doença que você manifesta no seu corpo não encontra cura na medicina convencional, nem no tratamento psicossomático, pois a causa está no mundo dos espíritos.
O processo natural para eliminar os karmas negativos do espírito é a compensação através do sofrimento, mas esse processo é muito demorado. A verdade não é um castigo, é o processo para eliminar os karmas negativos. Através desse processo você vai compreender a verdade. A purificação é feita através do pagamento da dívida ou da compreensão da verdade. No caso, primeiro é feita através do pagamento da dívida, por isso que passa por processo de purificação, onde sente dores, passa por sofrimento, mas não é castigo. Seus parentes da Terra não podem ficar indefinidamente captando as ondas espirituais de sofrimento e socorro. Surge então a necessidade de tomar uma providência para salvar urgentemente tais espíritos sofredores. Salvando-os, estaremos salvando também seus parentes que nesse mundo estejam sofrendo as influências. Salvando-os, né? Então, mesmo que você não esteja passando por influência de espíritos em ilusão, você ajudar a compreender a verdade, você vai salvar as pessoas que estão sofrendo essas influências. Por isso, a leitura da Sutra é muito importante, levar a palavra da verdade. Não adianta eu sofrer no lugar do outro, isso não paga a dívida. Quem tem que sofrer é quem cometeu o ato errado. Tem gente que tem esse nobre sentimento de querer resgatar a dor dos outros, mas isso é um esforço inútil. Não faz isso. Você deve ajudar os espíritos antepassados a compreender a verdade. É o que podemos fazer. Não adianta eu ficar doente, passar por dores e sofrimentos. Isso não ajuda a eliminar o karma de quem cometeu o ato. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajudar os espíritos antepassados a compreender a verdade. Como fazemos isso? Pela leitura da Sutra Sagrada. Quando lemos para os espíritos antepassados a Sutra Sagrada, que contém a verdade de que o ser humano é filho de Deus, eles captam as ondas vibratórias desta verdade, conhecem a verdade que são filhos de Deus, isento de pecado, liberta-se dos karmas negativos, dos pecados, e alcançam o estado de plena liberdade, ou seja, alcançam a iluminação. Alcançando a iluminação, o pagamento da dívida é feito pela compreensão da verdade, no caso, liberta-se dos karmas, e libertando-se os karmas, as pessoas que recebiam influências também se libertam e desaparecem as doenças, as dores e as dificuldades. O Dr. Masaru Taniguchi diz que iluminar os espíritos dos antepassados e dos parentes é uma obrigação das pessoas do mundo terreno, ou seja, a nossa obrigação. Esse ato será recompensado para toda a família em forma de saúde e prosperidade. Crianças abortadas. Atualmente existem muitos pais que sofrem com o desencaminhamento de filhos adolescentes. Por trás disso, geralmente, há a ocorrência de crianças abortadas. Muitos médicos e pais que desconhecem a verdade praticam aborto sem saber que os espíritos das crianças abortadas protestam através de crianças problemas, ou seja, seriam os seus irmãos. A alma das crianças abortadas deve ser cultuada com carinho, que fazer isso com sentimento de arrependimento, pedir perdão, porque você desconhecia isso, sentia-se apenas um corpo material, não via vida naquele feto. Por isso você tem que fazer o tratamento como se aquela criança, aquela alma abortada estivesse vindo. Dê-lhes um nome, acrescentando-o na tabuleta do oratório dos antepassados, ofereça-lhe flores, água, comida, incenso
e leia em horários determinados de manhã e à noite a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Dê-lhe um nome, comida, flor, água. É como se tratar como se tivesse vivo. Não é que a criança vai vir comer a comida, nada disso. Vem sentir o cheiro da flor, mas vai sentir a vibração que você está passando, o sentimento que você está passando. Vai sentir amado. Sentindo amado, vai desfazer o rancor, a raiva de ser abortado e vai deixar de enviar vibrações más de rancor. Geralmente são os filhos, os irmãos que recebem essa vibração e desfaz essa vibração e muda o comportamento dos filhos. A importância do culto aos antepassados, último item, sétimo item. O ser humano vive em 4 mundos, ou seja, 4 dimensões. Mundo da matéria, que é a terceira dimensão, é o mundo terreno onde nós vivemos. O mundo da ideia, ou mundo material, que é a 4ª dimensão. Mundo dos espíritos e no mundo do Dissol. Não podemos dissociar o mundo dos espíritos do mundo da matéria e o mundo da ideia, ou seja, o mundo do espírito lá e o mundo material aqui. Mais fácil entender como se fosse 7 dimensões ou planos. O mundo terreno é o mundo da terceira dimensão, constituído de altura, largura e profundidade. O mundo tridimensional engloba o mundo bidimensional, que seria só essa frente aqui, essa tela plana, não tem profundidade, não tem largura. O mundo tridimensional engloba o bidimensional, assim como o mundo de 4ª dimensão engloba o mundo de terceira dimensão e 5ª dimensão engloba a 4ª e a terceira. A terceira dimensão, o mundo terreno, o mundo mental e o mundo espiritual são mundos fenomênicos. Por isso que lá atrás na tela está o mundo espiritual, diferentemente do mundo do Dissol, é mundo material, composto só de ideias. O mundo de Deus, o mundo do Dissol, transcende as dimensões abaixo, ou seja, ela engloba. Por isso que quando você sintoniza com as ideias de Deus, você sintoniza com aquele arquétipo original, modelo, padrão da perfeição criado por Deus, essa perfeição que está aqui reflete aqui no mundo da terceira dimensão, no mundo terreno, e acontecem as curas, que são consideradas milagrosas, mas não é isso. Você tem um projeto original aqui, perfeito. Se o projeto original, se você mentalizar, trouxer aquele projeto original, você vai fazer manifestar aquela ideia, origem aqui, perfeito, e, portanto, desaparecem as imperfeições manifestadas aqui no mundo terreno. A importância do culto aos antepassados. Vivemos hoje graças aos nossos antepassados. Portanto, devemos agradecer a eles em primeiro lugar para criarmos bons filhos. Isso é fundamental. Vivemos hoje graças aos nossos antepassados. É só voltar 100 anos atrás como era a vida. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não tinha televisão. A vida era muito bem mais rudimentar do que hoje. Não tinha avião, transporte. 100 anos atrás, os japoneses que vieram para o Brasil em 1922 levaram 50 dias no navio para chegar aqui. Hoje, em 24 horas, num avião, você está no Japão. Ao mesmo tempo, devemos acreditar na manifestação da perfeição de Só, do ser humano filho de Deus,
porque o mundo de Deus transcende o mundo do Dissô, transcende o mundo terreno espiritual, transcende, ou seja, ela está no nível superior, e se você captar aquele arquétipo original criado por Deus e trouxer esse arquétipo, vai restabelecer aquilo que foi originalmente criado por Deus. A importância do culto aos antepassados, do culto aos espíritos em ilusão e culto às almas das crianças abortadas é um assunto muito relevante. É de suma importância para você ter uma vida próspera, uma vida feliz nesse mundo. Muito obrigado, muito obrigado.